curioso aqui para a gente discutir esse assunto e como a inteligência artificial vem revolucionando o trabalho e como ela impacta nessa construção das profissões do futuro. E aí eu quero convidar, né, essa galera muito boa que está aqui, que a gente já recebeu aí essa apresentação, né? Vou começar aqui passando para os meus colegas na ordem que eles estão aqui comigo: o Pedro Carvalho, da Dell, o Jonathan Goldinho, da IBM, e o Márcio Gonçalves, da Microsoft. A gente vai começar conversando um pouquinho. Tá, o que é essa história da inteligência artificial? O que isso tem a ver com a nossa rotina, com o trabalho e como que se impacta nas profissões? Então, gente, e aí, né? Que monstro é esse ou que bichinho novo é esse da inteligência artificial e como é que ela está transformando a nossa realidade? Pedro, começamos contigo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Acho que é um tema que está muito sendo falado e a gente não entende, consegue quantificar o que é isso que está acontecendo, né? Na verdade, a inteligência artificial ela já existe há muito tempo, mas a gente não tinha a tecnologia necessária para ter a evolução em cima do que já foi desenvolvido há mais de 50 anos. E em outubro de 2022, até a Camila falou, a gente como teve o lançamento da primeira IA generativa, da OpenAI, ChatGPT, a transformação até hoje, nós estamos falando de menos de 3 anos, ela é gigantesca. E o que eu quero trazer para vocês em relação ao futuro? São conceitos, vamos falar especificamente do que está sendo alterado através da inteligência artificial. Existe um livro que eu sugiro que vocês procurem, chamado Cointeligência, em inglês Cointelligence, que é do professor de Wharton, Ethan Mollick, que ele justamente aborda a maneira como nós, seres humanos, devemos usar e lidar com a inteligência artificial para nos aproveitar, alavancar nosso potencial humano e chegar a um novo conceito de vida, que é isso que a inteligência artificial vai fazer com a gente. O conceito de cointeligência nos trouxe hoje até aqui. A gente viu a evolução na palestra mais cedo, quando a gente começou a escrever, começou a falar, começou a documentar, começou a aprender, começou a ensinar, trouxe o ser humano até aqui. Agora, você imagina você ter uma máquina com todas as enciclopédias do mundo à sua disposição em tempo real. Significa isso. Então, esse livro ele vai ajudar e desafiar nós humanos a tratar a inteligência artificial como uma extensão nossa, como um colaborador do trabalho, como uma ferramenta. E aí vocês vão conseguir entender o quão disruptivo vai ser a implementação da IA generativa no nosso dia a dia nos próximos anos. E o outro conceito é o de antifragilidade. É um conceito de um professor, Nassim Taleb, da Universidade de New York, que ele determina que quando a gente tem um caos, o antifrágil é aquele que consegue, diante de toda essa incerteza, se fortalecer e sair mais forte e melhor após isso. O que os dois conceitos de cointeligência, de como lidar com a máquina e do antifrágil têm em comum? Aprendizagem contínua. Então, para a gente ter as oportunidades, estar pronto para o futuro que vem aí, a primeira coisa é aprendizagem contínua. Então, assim, minha primeira palavra termina nisso. Para a gente, focando no que vai ter de alteração, olhando para frente, nos empregos do futuro e toda a transformação que a GenAI traz, nós precisamos estar prontos, procurar aprender de forma imediata. Ou pode ser tarde e a gente está um pouco atrasado. Por isso a minha recomendação é essa. Excelente. É interessante que esse ponto traz uma provocação muito forte para a gente, né? O que é essa nova inteligência? A gente tem a inteligência individual, a gente tem a inteligência digital, artificial e uma nova composição de inteligência social, né? Aprender a usar a IA, né, para somar com tudo isso. Jonathan, contigo. Obrigado, boa tarde pessoal, um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre esses assuntos tão assustadores eventualmente. E escolho a palavra assustador porque essa discussão sobre o impacto das tecnologias como um todo, especialmente inteligência artificial nas rotinas e particularmente no mercado de trabalho, não é uma discussão que está sendo feita só no Brasil
ou só em mercados emergentes, é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. No ano passado, o Brasil foi país sede do G20, e o G20 tem um fórum de discussão empresarial, que é o B20. Eu fiz parte do grupo que discutia transformação digital e futuro do trabalho, novas habilidades. Isso perpassou a nossa discussão durante o ano inteiro. Agora seremos sede da cúpula dos BRICS. Eu estou no grupo que discute economia digital e inteligência artificial. A mesmíssima coisa. O debate, as questões, as preocupações estão perpassando todos os países com maior ou menor grau, com maior ou menor orçamento. E por que isso? Porque, de fato, uma tecnologia como a inteligência artificial, que ela é mais do que um recurso, mais que uma ferramenta para ser usada, mas ela tem um propósito geral, como o próprio nome sugere, ela traz uma possibilidade de alteração nas relações, no trabalho, que é eventualmente incontável. Tem uma expectativa da McKinsey de que a economia da inteligência artificial injete no mundo, em termos de produtividade, 4 trilhões de dólares por ano. 4 trilhões. Isso é 2 vezes tudo que o Brasil produz em um ano, é 2 vezes o PIB do Brasil. E é naturalmente fácil de identificar que algo dessa magnitude vai gerar uma série de discussões, uma série de preocupações. Mas eu acho que uma das primeiras coisas importantes a serem ditas é que na história da humanidade toda tecnologia habilitadora nesse grau trouxe algum nível de incerteza, e a despeito desse nível de incerteza, a população e as sociedades conseguiram lidar e aproveitar ao máximo o potencial da tecnologia. Essa é a nossa grande tarefa, é como aproveitar ao máximo essa tecnologia tão transformadora. E de fato, a inteligência artificial provoca uma alteração bastante formidável no nosso dia a dia. Quantos aqui, eu imagino que todos, já usaram uma ferramenta de inteligência artificial para acelerar uma tarefa que precisava fazer? Quanto disso encurtou o seu caminho? Bastante. Agora imagina isso levado à máxima potência. Quanto de produtividade a gente não pode ter? Quanto de maior eficiência a gente não pode ter? Então toda essa discussão que tem a ver com o futuro do trabalho, novas habilidades, elas passam em particular por uma mudança de mentalidade. Nós saímos de uma experiência em que a educação formal era suficiente, as carreiras eram lineares, agora já não é mais assim, e a gente tem uma possibilidade e uma margem de aprendizado muito grande. Então, para além de pensar nas preocupações, eu gostaria de encorajar vocês a pensarem nas oportunidades, porque uma tecnologia como essa pode nos dar a chance de daqui a pouco lidar com o que mais nos importa e não com o que mais nos enche a paciência. Porque no fim das contas, você vai ter perda de não sei quantos milhões de postos de trabalho. Spoiler, sempre foi assim. Toda tecnologia revolucionária traz um impacto na forma como a economia é arranjada. Muitas das profissões que existem hoje não existiam 10 anos atrás. E é assim que a coisa funciona. Então o nosso olhar precisa ser propositivo. Tem uma estimativa do Fórum Econômico Mundial que diz que a economia da inteligência artificial até 2030 vai gerar perda de pouco mais de 80 milhões de postos de trabalho no mundo. Mas ela vai gerar pouco mais de 65 milhões de novos postos de trabalho. Sabe qual é a diferença? É que para esses 65 milhões de novos postos há um grande gap de habilidade. E é aqui que a gente tem que trabalhar. É como é que nós podemos aproveitar essa nova economia que surge, aperfeiçoando o que está no nosso controle, as habilidades, as competências para lidar com esse tipo de nova situação. Mas a gente pode aprofundar isso na próxima rodada também, para deixar o Márcio falar mais. Por favor, Márcio. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar participando aqui, muito legal o evento. E falar depois do Jonathan é difícil porque tem uma voz de radialista, né? Ele com essa voz fina aqui de taquara rachada. Mas é bom também porque ele deu algumas
algumas pistas aqui para eu seguir aqui o raciocínio. O Jonathan falou aqui do tecnologia de propósito geral, né? O que quer dizer isso? A inteligência artificial ela vai estar em tudo que a gente vive, né? Já existiram outras tecnologias de propósito geral. A prensa de Gutenberg, quando foi criada, não existia nada, e hoje a gente tem livro, tem tudo que a gente faz, e-mail, tudo precisa da escrita. Depois teve a energia elétrica, que também causou, inclusive, muita preocupação do ponto de vista de segurança, né? Teve a disputa lá da guerra das correntes entre o Tesla e o Edison, e a tecnologia do Tesla era mais segura do que a do Edison, e o Edison fazia campanha, aliás, a do Tesla era mais perigosa do que a do Edison, e o Edison fazia campanha contra a do Tesla, falando que ele eletrocutava cavalos para mostrar o risco que aquela tecnologia gerava. E é hoje a tecnologia que a gente usa, né? A energia elétrica da corrente alternada. Enfim, então essas preocupações que são válidas, a gente tem dentro da Microsoft a preocupação de realmente fazer uma inteligência artificial responsável, ética, que veja esses princípios que a gente precisa adotar para que ela tenha consciência de que ela pode ser usada para o mal, mas a oportunidade que a gente tem para o bem é muito maior, né? Eu gosto de citar alguns exemplos, porque dentro da inteligência artificial hoje, a gente já usa, né? O celular, quando abre o celular, reconhecimento facial já é inteligência artificial. A gente, obviamente, dá uso disso daí por um órgão de segurança pública, talvez a gente tenha que tomar um pouco mais de cuidado. Mas a gente tem oportunidades gigantescas, e o Brasil, apesar desses enormes desafios que a gente tem grandes oportunidades, porque para o uso de inteligência artificial a gente precisa de grande consumo de energia. Não existe país no mundo que tenha uma matriz energética tão limpa quanto o Brasil. A Microsoft, no final do ano, anunciou investimentos de 14,7 bilhões, a Camila comentou um pouco aqui, em 3 principais focos, né? Expansão da infraestrutura de data center, onde a gente tem que ser carbono zero, onde tem que resíduo zero, água positiva, então todas essas preocupações com o meio ambiente. A gente também tem um foco muito grande nos projetos de sustentabilidade, com compra de crédito de carbono. Então a gente fez recentemente os anúncios de parcerias com Regreen, Mombac, BTG, e na capacitação. A Camila comentou também um pouco aqui, isso daí não é só a Microsoft que está fazendo, a IBM está fazendo, várias empresas estão fazendo. A gente tem o Escola do Trabalhador 4.0, que é uma parceria junto com o Ministério do Trabalho, onde a gente já tem mais de 1,5 milhão de pessoas registradas nessa plataforma. Os cursos são todos gratuitos, online, em português, e a gente oferece esses cursos para quem quiser participar, porque ele vai desde o que a gente chama de letramento digital, do básico, até ciência de dados, inteligência artificial. E a gente tem que estar preparado para isso, porque não é só a indústria de tecnologia que vai utilizar a inteligência artificial. Na área de saúde, na área do meio ambiente, na área do agronegócio. E o Brasil tem essa vocação, porque a gente também tem, apesar do gap de mão de obra, a gente tem um ecossistema aqui no Brasil de desenvolvedores muito forte. O Brasil é o 4º ou 5º país no ranking de desenvolvedores pelo GitHub, que é uma plataforma de open source, por exemplo. E a gente tem um ecossistema de parceiros, por exemplo, na Microsoft. No passado, os parceiros da Microsoft eram aqueles que entregavam a caixinha do Windows e do Office. Hoje em dia são empresas que estão desenvolvendo soluções em verticais, específicas para algum tipo de negócio. Então todo mundo vai ter isso no dia a dia. Então a tecnologia de propósito geral, ela vai criar essa oportunidade, e a economia de IA, né? Que o Jonathan comentou aqui, dá a oportunidade de 4 trilhões de dólares que vão ser adicionados, e a gente vai ter grande oportunidade de crescimento e aproveitar o Brasil, aproveitar essa onda também. Maravilhoso, a gente tem uma primeira rodada aqui rica de informações, tanto na perspectiva dos conceitos, tanto no olhar dos negócios, mas também olhando para a realidade dessa construção de competências.
né? Não só as empresas serão demandantes e usuárias de inteligência artificial, aqui a gente especificamente falando de inteligência artificial generativa, né? Essa que constrói junto com a gente as coisas ali a partir desse conceito básico do diálogo, né? Interações diretas, mas também uma série de outras aplicações, né? Você comentou um pouco sobre visão computacional e tantas outras aplicações usando imagem, áudio, texto, que trazem aí as ferramentas de inteligência artificial para sua aplicação. E o grande ponto é esse. A gente olha muitas vezes para a inteligência artificial com uma abordagem de negócios das empresas, dos processos, né, efetivos que acontecem ali na rotina de trabalho, mas o quanto que ela também impacta na nossa vida pessoal, né, como uma tecnologia de tanta transformação que ela carrega. E aí a questão é justamente como que a gente, enquanto pessoa, indivíduo, mas também enquanto profissional, pode se preparar nesse caminho, né? Que tipo de mudanças em formação, que profissional é esse que vai ter a habilidade do uso da inteligência artificial? Seja quem trabalha diretamente com ela, usando ela diretamente, mas para também facilitar essas diversas rotinas ou diversas aplicações no dia a dia. Então, queria ouvir uma abordagem de vocês, né, a percepção de vocês sobre essa lógica, né, do ambiente de trabalho, especialmente essa mudança na empresa, né, a mudança dentro das empresas, nos processos, na produtividade, mas também olhando para a gente enquanto profissional, né, o que é o profissional que domina e que trabalha usando a inteligência artificial. Eu queria ouvir um pouquinho vocês também. É interessante que hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente imagina que está rodando num data center, que está rodando só na nuvem e etc. Mas nem todos devem saber, nós já estamos na segunda geração de device, aí eu digo notebooks, laptops, de PCs com inteligência artificial. O que isso significa? Significa que foi desenvolvido pelos grandes players do mercado um outro processador. A gente está acostumado a ouvir CPU e GPU. Agora nós temos a NPU, que é a Unidade de Processamento Neural, que é onde vai rodar os workloads nos devices. Essas NPUs elas já existem nos celulares há anos, mas ninguém nunca ouviu falar. É por isso que a bateria do celular dura horas. Isso agora vai passar a acontecer no seu device. E quando você levar o que a gente chama de LLM, né, um pouco mais técnico, mas as informações, são bilhões de parâmetros e conhecimentos, a super enciclopédia para dentro da sua máquina, você vai trabalhar com muita eficiência, com eficiência energética e desconectado da nuvem, do data center, numa rede, em trânsito, no ônibus, num trem, você vai poder estar executando todas as tarefas, porque eles vão em conjunto, com mais segurança, dados de segurança, que é uma das principais preocupações, a governança, a ética, você vai estar em conjunto rodando esse local. E essa NPU, ela tem a capacidade, ela é um pouco diferente do conceito de CPU, de rodar, na primeira geração, 11 trilhões, e é isso mesmo, trilhões de operações por segundo. A inteligência artificial é baseada em cálculo matemático. Então, quando você executa, pede uma ação que hoje está muito focado na colaboração, por exemplo, de vídeo e áudio. Você executa um aplicativo que vai fazer análise e vai conectar, por exemplo, para você fazer o chat, por exemplo, do Copilot. Ela, ao invés de ir na nuvem, ela vai passar a executar na sua máquina. Então, o que falta para a gente? A gente entender o conceito e passar a adotar a ferramenta. Existe um site na internet que não sei se todos vão conhecer, mas é uma outra fonte que a gente precisa ter mais de 40 mil aplicativos. 40 mil aplicativos com inteligência artificial para todos os fins comerciais e pessoais. Então, a aprendizagem contínua, a experimentação é o startup para a próxima jornada. E muito bem colocado, os empregos não vão acabar por causa disso. Na verdade, eles vão mudar. A gente já viu isso várias vezes, né? O Fordismo disse que ia acabar com todos os empregos por causa de produção. Na verdade, foram criados milhares de empregos, foram escritos milhares de artigos e foram criados mais empregos do que artigos. Acabou certos tipos de profissão, ninguém mais faz roda para charrete em escala, mas criou-se empresas que fabricam pneus, peças de automotivas e mudou-se o conceito, mudou-se o trabalho. A inteligência artificial traz isso numa escala muito maior.
E o que nós precisamos estar preparados é que nós temos que nos pensar no que a gente vai fazer de diferente, porque quando a gente tiver a inteligência artificial e tiver o domínio do que ela pode fazer para a gente, as tarefas repetitivas, as tarefas banais, elas vão se tornar mínimas no nosso dia a dia. Nós vamos ter tempo para usar a nossa criatividade, nós vamos ter tempo para usar todo o nosso potencial. Então, o ser humano é o futuro da inteligência artificial. Tem alguém tocando uma música? Uma trilha sonora. De fundo. Então, é importante que a gente entenda que se nós não procurarmos descobrir qual é a transformação que está acontecendo, a gente não vai conseguir alcançar os objetivos que as companhias vão pedir, que o mundo vai pedir. A inteligência artificial ela vai estar conectada desde uma geladeira, uma máquina de lavar, o seu carro, o seu celular, o seu dispositivo de trabalho, o seu dispositivo pessoal, o seu acesso a uma ferramenta de educação, vai estar tudo conectado. Então, assim, a tecnologia vem para alavancar o nosso potencial. E até um dos slogans da Dell há muito tempo que a gente fala que a tecnologia ela tem que ser usada para drive the progress human, que é para justamente fazer o progresso humano acontecer de forma mais rápida. Então é isso que eu entendo que é o próximo passo. E agora nós temos todas as tecnologias, temos que ter a preocupação de ética, governança, porque a inteligência artificial também ela não tem consciência, então vai ser usado por pessoas que têm má intenção e vai aprender errado, e nós temos que combater isso para usar a nosso favor. Muito bom, obrigada. Jonathan, por favor. Legal, enquanto o Pedro dizia, eu me lembrei de algumas coisas, porque, por exemplo, o ponto de partida para a discussão de inteligência artificial na IBM é que IA é inteligência aumentada. O nosso ponto de partida é que a inteligência artificial serve para ampliar a inteligência do ser humano. E isso vai aparecer no discurso da Dell, da IBM, da Microsoft e de todas as outras. Porque esse é o ponto de partida para a tecnologia funcionar do ponto de vista da interação social. Daí a preocupação, inclusive, com governança, com ética, com segurança, que é justamente para criar um ambiente propício para que a tecnologia floresça do ponto de vista da experiência do ser humano. A Microsoft tem uma relação mais direta com o consumidor, então está mais fresco na cabeça. A IBM é uma empresa B2B, B2G, então a gente faz produto e serviço para empresas e para o governo, então você tem que ter uma preocupação específica para esse tipo de ambiente. Mas as experiências das nossas companhias e de tantas outras vão perpassar a mesma coisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa discussão que envolve futuro do trabalho, novas habilidades, existe muita fumaça. Eu me lembro de uma pesquisa que o The Telegraph, um jornal britânico, publicou em 2013, que falava sobre quais seriam as profissões em alta em 2030. A gente está mais perto agora, dá para poder olhar. E tem uma lá que eu achei interessantíssima, que eles diziam, essa pesquisa aferiu que em 2030, uma das profissões que estarão bombando, a gente tem um prazo para isso ainda, esse é o nome, engenheiro de partes do corpo. Engenheiro ou engenheira de partes do corpo. Que significa uma pessoa cuja especialidade é criar sinteticamente órgãos para transplante. Isso foi previsto lá em 2013. Já existem esforços para produzir por meio de inteligência artificial, computação quântica e tecnologias habilitadoras órgãos para transplante? Existe. Em um nível que é possível dizer que essa é uma profissão estabelecida para 2030? Ainda não. Então existe muita fumaça, porque isso apela para os nossos instintos, para os nossos medos, etc. E daí a necessidade de botar a discussão no chão para responder a uma pergunta: o que é que nós podemos fazer agora? E aí tem uma dimensão que é a do treinamento, que me parece fundamental. O Márcio citou aqui o programa da Microsoft. Novamente, todas as grandes empresas hoje têm algum tipo de programa de formação. A IBM tem uma plataforma chamada IBM Skills Build. É uma plataforma que nós criamos em função do nosso compromisso global de treinar até 2030 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas em habilidades do futuro.
de vários níveis. Essa plataforma gratuita tem várias trilhas de aprendizado para vários níveis de conhecimento, e no Brasil em particular nós queremos treinar 2 milhões de pessoas em inteligência artificial até 2026. Então, esse movimento é um movimento contínuo como parte desse exercício de o que é que a gente pode fazer agora para tornar uma tecnologia como o IA uma tecnologia que coloca a pessoa em primeiro lugar, que aumente a inteligência da pessoa. Esse é um mecanismo. E um segundo mecanismo, uma segunda experiência é de caso de uso. E eu vou trazer aqui rapidamente um caso de uso interno da IBM. A gente chama de Client First. A gente tenta aplicar na nossa própria experiência de trabalho as ferramentas e tecnologias que a gente oferece. E a IBM passou por um grande processo de transformação no seu RH, porque havia muita reclamação do time interno de quanto tempo eles gastavam para poder lidar com questões burocráticas. Então o gerente gastava horas e horas e horas para fazer questões, trabalho administrativo. Quem vai contratar, quem vai ser promovido, quem vai mudar de área, papelada, documentação. E a IBM desenvolveu uma solução chamada SKHR, que era para automatizar muitas das tarefas de recursos humanos. A produtividade aumentou na ordem de 90%. Eu vou dar um único dado para vocês. A economia de tempo por trabalhador do RH é de 6 horas e meia por semana. A pessoa quase que ganha um dia de trabalho na semana só com uma ferramenta para automatizar processos que tomavam muito tempo. Então esse é um exemplo razoavelmente simples do que é que nós podemos fazer agora. Existe um esforço que é pessoal, e eu acho que a gente vai ter ainda um tempinho para trazer um pouco desse esforço pessoal de treinamento, mas do ponto de vista do esforço das empresas e dos governos, ambientes com os quais nós conversamos muito, tem esse interesse. Quais são os casos de uso que a gente pode usar para transformar o nosso negócio e a gestão pública agora? Porque, de novo, muita fumaça, né? Tem muita gente falando de inteligência artificial e você observa nas pesquisas que existe um certo desencanto, às vezes, por falta de caso de uso. Tem muita coisa boa acontecendo por aí, e eu acho que esse é um horizonte interessante para a gente considerar sobre como que, concretamente, a gente pode aproveitar as potencialidades das ferramentas de IA. Perfeito, Jonathan. Por favor, Márcio. Vou fazer um comentário rápido, porque eu sei que a gente também já está quase no final, mas a gente tem como ser humano, né, a gente às vezes não gosta de mudança, né? Então chega eu lembro que quando a Microsoft mudava o Windows, a gente ficava bravo. Nossa, onde é que está a janela aqui? Onde que a gente se perde, não sabe onde é que está. E às vezes a gente fica um pouco reticente de adotar essas tecnologias. E eu acredito que muita gente aqui já esteja brincando com o ChatGPT, com o Copilot, com algumas tecnologias, e às vezes a gente fala, putz, não funciona tão bem, não é tudo aquilo que eu esperava. A gente, na verdade, ainda está aprendendo a usar isso, né? A gente está no começo disso. Na Microsoft, a gente tem o privilégio de a gente ter incorporado, com a parceria que a gente tem com a OpenAI, a tecnologia do GPT dentro dos produtos, né? Então, no Word, no Excel, no PowerPoint. E eu dou o exemplo do PowerPoint, né? Como bom funcionário da Microsoft, a gente adora fazer um PowerPoint numa reunião, né? O PowerPoint a gente às vezes perdia muito tempo procurando uma imagem, alinhando o documento. Hoje a gente faz isso com inteligência artificial, que eu gastava 3 horas para fazer, eu faço num clique. E aí, obviamente, ele não vai ser perfeito, porque ele não vai me substituir, ele é o meu copiloto, eu ainda continuo sendo o piloto. Mas aquele tempo que eu perdia com tarefas manuais, burocráticas e pouco inteligentes, eu não preciso mais perder esse tempo. Eu vou fazer o refinamento do que eu preciso fazer no que é importante, que é a parte criativa, a parte intelectual. Então, é só esse convite para a gente refletir, porque eu acho que muita gente que está nos ouvindo aqui, às vezes está falando, não é tão bom assim, não resolve tanto assim. Resolve, a gente ainda tem que aprender. E uma das profissões que não sei se está nessa pesquisa que o Jonathan comentou, mas que hoje já existe, é engenheiro de prompt, né? Engenheiro de comando. Então, essa é uma das profissões que eu recomendo quem estiver aí pesquisando já pode começar a estudar um pouco mais, porque vai ser já é bem valorizada e vai ser cada vez mais valorizada. Eu posso só complementar isso que o Márcio estava dizendo? Eu ouvi um depoimento uma vez de uma profissional da área de letras que estava extremamente frustrada com a profissão porque ela não conseguia um emprego que lhe desse o dinheiro que ela queria.
Ela estava muito frustrada com isso. E aí, um belo dia, ela ouviu falar de um tal de engenharia de prompt, e ela fez um curso de engenharia de prompt. E ela descobriu que aquilo tinha tudo a ver com a formação dela. E quando ela aliou a formação em letras com a técnica da engenharia de prompt, isso transformou ela numa profissional competitiva, muito bem remunerada e construindo um novo espaço de carreira. Então, esse é um bom depoimento para mostrar como, às vezes, a gente pensa em inteligência artificial como vou ter que destruir tudo que eu tenho para começar algo novo. Não, é uma adição. Eu somo com o que eu tenho, porque conhecimento a gente não desperdiça, e dali brota alguma coisa nova que vai transformar uma economia inteira. É interessante pensar, né, como a gente vem conversando aqui, né, nessa reta final aqui do nosso painel, para ouvir as considerações de vocês, como a inteligência artificial, ela não é necessariamente uma ferramenta e uma tecnologia que vai estar exclusivamente no mundo da TI. Às vezes a gente pensa que é uma coisa de programador, é uma coisa das empresas de tecnologia que estão aqui muito bem representadas, mas ela passa a fazer parte da nossa rotina enquanto sociedade, na construção dessas novas inteligências sociais, combinando o que é inteligência individual e as minhas competências, sejam de qualquer área de formação, mas também esse instrumento colaborativo, né, que constrói de forma conjunta conosco, nos ajuda no processo criativo e assume o papel ali de fazer algumas atividades que não agregam tanto valor. Então eu queria ouvir de vocês, né, a perspectiva de vocês, as suas considerações finais desse e agora, né? Como começar? Como é que eu começo a aprender sobre esse mundo e começo a me preparar para esse futuro do trabalho? Ele já chegou, ok, a gente está aprendendo, mas quais são esses primeiros passos e como é esse caminho que a gente pode construir daqui para frente? É bem interessante isso. Eu acho que a gente pode acessar, e é gratuito, né, até certo nível de acesso de informação, tanto a ferramenta da OpenAI, como a ferramenta da Microsoft, a ferramenta do Google, a ferramenta da Meta, todos eles têm acesso, vocês podem ter acesso. Acho que o prompt engineer é você tratar a inteligência artificial como se fosse alguém. A IA generativa é isso. A IA generativa é você faz uma pergunta, ela é executada, processada e ela gera um novo conteúdo. Então você trate como se fosse uma pessoa. Você está com alguma dificuldade para resolver algum problema, faça para ele uma pergunta: olha, como você pode me ajudar a resolver isso aqui? Ele vai te dar uma resposta. Pode ser certa, pode ser errada, como ele falou. Você tem que interpretar aquilo, porque nós temos a consciência de entender se aquilo está certo ou está errado. Mas utilize, teste. A gente pode pegar um PDF, por exemplo, de um produto qualquer, e dar um clique no PowerPoint, vai gerar uma apresentação para vendas, para quem trabalha em vendas. Quem trabalha com mídia de entretenimento, trabalha com criação, vai no Copilot, pede para gerar uma imagem. Eu quero gerar uma imagem de um urso polar andando em Brasília, tomando um refrigerante da marca X para fazer uma campanha da marca X. A imagem vai ser criada na hora. Não gostei, pode mudar isso aqui. Você conversa com ela e ela gera. Imagina o tempo para você criar uma imagem pensando nisso. Imagina o tempo que você teria para criar um PowerPoint do zero sobre o produto. Imagina o tempo que você está ganhando para você usar a sua criatividade. Então, a experimentação e o conceito de um antifrágil, não tenha medo de falhar. Use. Vocês têm medo, se você tiver medo, você não vai conseguir evoluir. Por favor. Bem, eu diria que o futuro do trabalho dá trabalho. E a gente precisa ter essa consideração. Perguntaram para o CEO da IBM, o Arvind Krishna, em um evento global, qual ele considerava ser a competência mais importante. E ele disse: pensamento crítico. Aprender a pensar. Porque aprender a perguntar passa primeiro por aprender a pensar. E essa é uma grande... Isso já está estabelecido em pesquisa. A habilidade de fazer pergunta é uma das mais fundamentais para o exercício de qualquer nível de liderança. Então, a sugestão que eu dou, e aqui de novo faço o convite para que vocês acessem a nossa plataforma IBM Skills Build e façam os cursos gratuitos em vários níveis, em várias disciplinas, não só técnicas, mas também socioemocionais, porque essa é uma ferramenta para dar certa tração nesse aprendizado. E esse aprendizado, Pedro falou sobre aprendizado contínuo, esse é o exercício que a gente precisa fazer. A IBM tem uma pesquisa que faz quase anualmente sobre valores e habilidades globais. É interessante como a gente vê, o Fórum Econômico Mundial faz isso também, a mudança entre
as competências. Em 2016, a competência que mais aparecia, mais crítica, era proficiência nas profissões STEAM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aí 2 anos depois mudou, a competência mais crítica virou agilidade, flexibilidade, adaptabilidade. A última pesquisa de 23 já mudou, agora a competência mais crítica é gestão de tempo e coisas relacionadas à priorização de tarefas. As habilidades críticas vão mudando a depender do cenário. O que não pode mudar é essa compreensão no fundo de que, no fim das contas, os responsáveis pela nossa própria carreira e pelo nosso próprio amadurecimento e pela maneira como nós vamos aproveitar esse momento somos nós mesmos. Então a recomendação que eu faço é: abusem das possibilidades de treinamento e de capacitação que existem hoje, muitas delas gratuitas, de altíssimo nível, porque essas competências, muitas vezes transversais, é que vão dar para a gente a habilidade de ter um futuro mais resiliente. Eu gosto de uma expressão que é a prova de futuro, é uma expressão de um jornalista do New York Times. Essa seria a minha recomendação para vocês. Bom, Márcio. Bom, estou vendo o tempo esgotado aqui no painel. Não, eu acho que tanto o Pedro quanto o Jonathan já comentaram, eu acho que é isso. Tem que testar, tem que usar e tem que aproveitar o que já está disponível. Tem muita coisa disponível, muita coisa gratuita, muita coisa bacana. A Escola do Trabalhador 4.0 é a nossa referência lá na Microsoft, para quem tiver interesse. E eu acho que a gente é inevitável que a gente tenha um pouquinho de dor no comecinho, mas a gente vai ver que em curto prazo, a gente, aprendendo a usar no dia a dia, a gente vai ver o benefício que isso traz para produtividade e para, no final das contas, para ter um trabalho mais criativo, mais bem valorizado. E acho que para alguns desafios globais, por exemplo, como a gente está vendo aí, mudanças climáticas no mundo inteiro, a inteligência artificial vai ajudar a gente a encontrar soluções que a gente está numa contagem regressiva para o aquecimento global e acho que é uma das áreas onde a gente vai poder contar com a inteligência artificial para solucionar alguns dos problemas que a gente tem, mas certamente vai ser útil em várias áreas e aqui eu acho que vai ter muita gente que vai estar desenvolvendo soluções para problemas do país e do mundo, que eu acho que é outra coisa legal, porque a gente também não está mais necessariamente preso dentro de uma região, né? A tecnologia permitiu isso, que a gente possa desenvolver uma solução para um problema aqui, que seja um problema nos Estados Unidos, no sudeste da Ásia, na África. E eu acho que é uma oportunidade, como eu falei, para o país gigantesca, porque a gente tem um ecossistema e gente com muita capacidade criativa, intelectual, para a gente poder fazer essas coisas aqui no país. E esse é o ponto da economia de IA. Quanto mais a gente usar e difundir, é onde a gente vai realmente ter o progresso cada vez mais rápido para a nossa sociedade. Excelente, pessoal. Muito obrigada. Acho que a palavra que fica aqui é oportunidade. Entender que essa revolução do trabalho, essa construção e transformação a partir da inteligência artificial, apesar de assustadora num determinado nível, ela gera uma série de oportunidades. E a gente aqui passa essa mensagem de continuar a aprender, né? O conceito de lifelong learning, né? A gente ter essa vivência e essa percepção de continuar a aprender, né? Independente do curso que eu fiz, da formação inicial que eu fiz, porque a inteligência artificial está aqui, revolucionando, transformando de forma tão impactante as nossas vidas e as nossas empresas. Mas pode ser que muito em breve a gente passe por novas transformações, né? A gente falou aqui de alguns conceitos. Então, o que a gente quer trazer aqui, espero que vocês tenham curtido essa discussão. E fica aqui a nossa recomendação, né? Continuar a aprender, continuar a se dedicar e não ter medo, né? Aproveitar essa oportunidade, experimentar, né? Colocar a mão na massa para vivenciar aí os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para todos nós. Muito obrigada. Obrigada a todos.